Olá a todos vocês, graça e paz, gente. Eu sou o Maciel Leal. Para você que assiste esse vídeo, hoje nós vamos falar acerca de texto e contexto. Para falarmos sobre a palavra de Deus, eu tenho aqui comigo o professor de História, Flávio Silva, e também pastor da Igreja O Brasil para Cristo, na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Flávio Silva, graça e paz para você, meu amigo. Amém. Graça e paz. Graça e paz. Bom estar aqui com você. O prazer é todo meu. Amém. Olha, hoje nós vamos falar um assunto bacana, hein? Cerca de texto e contexto. Isso mesmo. Flávio, eu já quero te perguntar uma coisa. Qual é a importância do contexto dentro da palavra de Deus? Bem, a questão de contexto é algo que tanto você pode ter na Bíblia como em qualquer outro tipo de literatura. Certo. Essa parte, ela convém a todo tipo de interpretação de texto, né? Nós aprendemos isso desde que nós estamos na escola, sobre que você deve considerar não somente aquela parte que você está lendo de um texto, de uma notícia, de um livro, mas você deve conhecer todo o contexto, ou seja, tudo que está ao redor daquilo. E quando nós vamos ler a Bíblia, não é diferente. Nós precisamos levar em consideração o que está antes e o que está depois daquilo que nós estamos lendo. Perfeito. Porque senão você pode ter uma má interpretação do próprio texto. Muitas vezes a gente vê uma pessoa que ela lê um versículo isolado e ela interpreta somente a partir daquele versículo. E isso é um erro. Isso pode levar a uma heresia, pode levar até mesmo a uma tomada de decisão totalmente contrária ao que o próprio texto está dizendo, né? E muitas vezes você também não consegue ter uma compreensão total sobre o texto se você não lê o contexto. Na língua portuguesa mesmo, a gente tem um grande exemplo aí, que a gente pode, por exemplo, em um texto, ler a palavra casa, né? E se eu apenas disser para você, tem aqui no texto a palavra casa, como é que você vai entender o significado apenas a partir desta palavra? Você não consegue, porque a palavra casa, na nossa língua, por exemplo, ela só vai ter um significado a partir do contexto, do que está ao redor dela, ou seja, as palavras que estão antes ou estão depois. Então, se eu digo assim, nesta casa existe uma família. Já muda totalmente. Agora né? você entendeu o sentido da palavra casa, Exatamente. por causa do contexto. Você entendeu que está falando de uma construção, de um lugar, de uma habitação. Agora, se eu disser para você assim, neste sábado, casa João e Maria, o que você entendeu agora? Já é outro assunto também. É a mesma palavra, só que o contexto está dando outro O sentido. contexto Já está falando de muda. casamento, de um Exatamente. matrimônio. Então, está vendo? Essa é a importância do contexto. Poxa, que bacana, hein, Flávio? E eu vou te falar uma coisa, Flávio. A gente corre um risco muito grave de interpretar um texto errado. Sim, se não considerar o contexto. Tá? Se apenas fizer citações de um versículo, mas sem considerar esse contexto, com certeza vai interpretar errado. Eu já vi muitos por aí pegar apenas aquele versículo e fazer base com aquele versículo. Então isso quer dizer que ele não pegou aquele contexto, não, na verdade, jogou de canto, não quis nem saber, certo? Por exemplo, a gente tem um exemplo de Paulo que ele faz a citação do versículo: tudo posso naquele que me fortalece. E as pessoas apenas pegam esse versículo, colocam num adesivo, colocam no para-choque do caminhão, né? Sim. E as pessoas, eu posso tudo em Deus, né? E traz um sentido muito diferente daquele que Paulo está mostrando no contexto. Exato. Antes deste versículo, ele diz quantas coisas que ele sofreu pelo nome de Jesus e pelo seu ministério. Ele passou por lutas, por aflições, ele foi uma pessoa que foi apedrejada, que ele foi caluniado, foi perseguido pelos judeus. E ele diz, todas essas coisas eu posso em Deus, porque Ele me fortalece. Então ele fala de tribulações e de angústias que ele sofreu. A gente não pode considerar apenas o versículo sem compreender esse contexto. É verdade. A gente está falando sobre o contexto, mas eu te pergunto, quanto tipo de contexto existe? Bom, nos estudos de hermenêutica, que é onde nós falamos sobre contexto,
nós podemos considerar 3 tipos básicos de contexto. 3 tipos. O primeiro tipo é o chamado histórico-cultural. É onde mais eu acabo trabalhando, devido ao meu assunto ser história. E esse contexto histórico-cultural, ele vai falar sobre a vida das pessoas naquela época do relato bíblico. Certo. Então, se nós estamos lendo, por exemplo, Atos, capítulo 2, nós temos que considerar o local. Eles estão em Jerusalém, eles estão logo depois da ascensão de Jesus. Nós precisamos considerar que eles estão diante de uma população ali de judeus, de fariseus, do sinédrio. Por isso que Pedro é chamado diante do sinédrio para trazer satisfações, porque ele curou aquele homem na Porta Formosa. Sim. Então, quando a gente começa a entender o contexto das pessoas, dos seus costumes, nós vamos compreender melhor aquele texto que nós estamos ali trabalhando. Principalmente, esse é um texto cada vez mais antigo, como diz o próprio... a própria Antiga Aliança, o Antigo Testamento, são histórias ainda mais antigas. Então, como é que a gente vai compreender, por exemplo, que na época de Abraão tinha mais de uma esposa, que Jacó teve mais de uma esposa, só que quando você chega, por exemplo, na época de Jesus, as coisas já são diferentes. Quando é na época de Paulo, Paulo já está dizendo que o obreiro só deve ter uma esposa e ser fiel a ela. E a gente fica assim, puxa, mas por que Abraão tinha tantas esposas, né? E Paulo já está dizendo que não pode. Mas você tem que entender o contexto histórico, a cultura da época, porque a Bíblia foi escrita em diversos períodos diferentes. Sim. O outro contexto que nós temos é o chamado contexto literário. E a maioria dos teólogos acaba trabalhando muito essa parte, que é o próprio texto em si, a escrita que está ali. Então se trabalha o que está escrito antes e depois do texto que nós estamos lendo. Se trabalha também o gênero literário. Você não pode ler Salmos da mesma forma que você vai ler Apocalipse, porque são gêneros literários diferentes. É muito diferente você ler uma parábola de Jesus e você ler uma história sobre, por exemplo, Josué. São gêneros diferentes. Você tem que considerar isso como contexto literário. Você tem que considerar também a própria língua original, que às vezes tem algumas coisas na língua original que ela vai te mostrar alguns detalhes que o autor queria mostrar, um trocadilho, algum tipo de figura de linguagem. Por exemplo, quando Jesus diz assim, é mais provável que um camelo passe pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A gente pensa que aquilo era um buraco de agulha mesmo, ou não era, mas você vai entender depois com um contexto literário que Jesus estava trazendo ali uma figura de linguagem, que era uma hipérbole, era um exagero, para ele mostrar que é impossível um rico, né, que tenha o seu coração nas riquezas, entrar no reino dos céus, porque exige renúncia. Sim. Então você começa a entender a partir do estudo literário, o contexto literário. E o último contexto, o terceiro, é o contexto teológico, que é aquilo que o escritor está querendo transmitir. Qual é a mensagem dele? Mesmo que há um relato bíblico de como alguma coisa aconteceu, por detrás daquele relato existe uma intenção teológica, um ensino bíblico do autor. Quando, por exemplo, Paulo escreve à igreja de Corinto, explicando para ela várias situações sobre disciplina na igreja, sobre comportamento e sobre, por exemplo, o comportamento dos irmãos, das mulheres, na Santa Ceia e assim por diante. Por detrás disso existe uma teologia de Paulo, né? Então você tem que entender que ele está querendo ensinar uma doutrina para a igreja, por detrás de tudo aquilo que ele está dizendo, ou das respostas que ele está trazendo às perguntas que a igreja trouxe até ele. Então, esses são o tripé, chamado de tríade hermenêutica. Contexto histórico-cultural, contexto literário e contexto teológico. Poxa, que legal, hein? Flávio, eu queria até ler aqui, acho que está em Mateus. Vamos exemplificar um pouco. Sim, vamos lá. Olha só, Mateus. No capítulo 1 diz assim: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos.
E Judá gerou Perez, Zerá, Itamar, e Perez gerou enfim, Sim. é um múltiplo de gerações. Tá, eu estou lendo aqui o capítulo 1, acredito que vai até o 2, eu não sei, não me lembro mais. Mas, poxa vida, me confundi aqui. Por que tudo isso? Bem, aqui você tem que aplicar pelo menos esses 3 contextos, tá? Dentro de contexto histórico-cultural existem um contexto geográfico, político, social, etc., que fala da cultura do povo. Então, começando aí, por esse contexto histórico-cultural, você já vai começar a compreender algumas coisas. Você vai estudar um pouco sobre o próprio autor. Quem é Mateus? Mateus é um judeu convertido, que crê no Senhor Jesus, foi chamado por ele para ser um apóstolo. E ele agora está escrevendo para alguém, um destinatário, que você precisa saber quem é esse destinatário. E quando você estuda a parte cultural, você compreende que ele está escrevendo para judeus também, que não estão na localização dele, estão em outros lugares. Na maioria das vezes, os escritores estão escrevendo para aqueles que estão na dispersão, fora de Jerusalém. E ele começa aqui trazendo uma intenção de mostrar quem é Jesus para esses judeus, tá? Por isso que ele começa, então, o seu livro falando de uma genealogia. Quando, na cultura judaica, quando alguém queria mostrar que tal pessoa pertencia a uma linhagem real, era necessário mostrar esta linha genealógica dos seus antepassados. Era importante. Era importante porque precisava mostrar que aquela pessoa, ela pertencia a uma linhagem real, por exemplo, para assumir um trono, ou para assumir um sacerdócio. Como Deus tinha dito, somente poderia ser um sacerdote alguém que é da tribo, que vem de Levi. Então a pessoa precisa provar que ela é daquela linhagem. O que Mateus está querendo mostrar, com essa genealogia, dizendo que fulano, que gerou ciclano, ele está querendo dizer, e ele vai chegar lá em Jesus, ele vai mostrar de uma forma, retornando, né, que Jesus pertence à linhagem de Davi e pertence à linhagem de Abraão. Ou seja, a promessa de Deus para Abraão, de que dele viria uma grande nação, e a promessa para Davi, que dele viria um rei, que seria o seu governo eterno, ele está mostrando, através de uma genealogia, para os judeus, que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido no Antigo Testamento. E isso ele tem que mostrar por meio de uma genealogia, porque o costume dos judeus era esse. Você quer mostrar quem você é, você mostra a sua genealogia. Quem foi seu pai? Quem foi seu avô? Quem foi seu tataravô? Né? E vão puxar até 14 gerações para trás para você mostrar isso. Essa era uma cultura. Esse é o contexto histórico-cultural. O contexto literário é a própria genealogia em si. Tá? Ela mostra que não todas as pessoas da geração até chegar em Abraão. Senão a gente teria uma lista aqui que seria o livro de Mateus inteiro, de pessoas. Sim. Mas ele mostra pessoas específicas. Mostram pessoas como Abraão, pessoas como Judá, porque Jesus é da tribo de Judá. Mostra também o próprio Davi, né, que ele é de uma linhagem de Davi. Mostra também aqui outros como Acás, Ezequias, Manassés, governadores da região de Judá, porque o Messias viria da parte de Judá, do reino do sul. E tudo isso tem a ver com a parte literária do texto. Você não tem como aqui extrair alguma coisa desse texto, a não ser a própria genealogia. É um gênero literário que está sendo feito aqui. E isso é um documento histórico, é um documento literário e histórico ao mesmo tempo, que está mostrando ali, provando para os judeus, ó, com esse documento aqui, eu estou mostrando para vocês que Jesus é o Messias. Essa é a parte literária do texto. E a parte teológica é o que eu já estou falando desde o começo, né, dando um exemplo dos outros. Mateus, em todo momento, com essa genealogia, ele quer mostrar para esses judeus que Jesus é o Messias, é o Cristo prometido. E ele não faz somente isso aqui no começo, ele faz isso em vários momentos do livro de Mateus.
E ele dizendo assim, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Então ele sempre está citando o Antigo Testamento para mostrar para os seus leitores que Jesus é o Messias. Meu Deus, para quem disse que o capítulo 1 de Mateus não tem importância nenhuma, se está na Bíblia é porque tem importância. Agora você acabou de saber. Exatamente. É tanto que Marcos não tem genealogia. E Marcos, ele já está destinando a sua carta para gentios, para gregos. Então, ele já não tem como... Por que ele colocaria genealogia? Os gregos não tem importância a genealogia para eles. Essa questão já não é relevante, ele é mais direto. Ele está escrevendo para gregos e principalmente para romanos, né? Quem estava no Império Romano. E os romanos tinham muito aquela intenção de coisas práticas, de ação. Então você vê em Marcos uma coisa muito diferente. Marcos já está falando de Jesus, mas Jesus agindo. Não, ele não está querendo provar que Jesus é o Messias. Ele está querendo mostrar para os romanos e para os gregos que Jesus é um servo, e é um servo que age, que está fazendo milagres, que está operando maravilhas, está agindo constantemente no livro de Marcos. Já em Mateus não. Se você vai em João, João já está começando o seu primeiro capítulo de uma forma filosófica, dizendo que Jesus é o Logos, e esse Logos era uma teoria, era um conceito filosófico que existia na época, sobre uma palavra alguns diziam até que era um ser do universo que criou todas as coisas, a partir do Logos todas as coisas foram criadas. E aí João vem dizendo, filosoficamente, que esse Logos é Jesus. Ele é o verbo, ele é a palavra que estava ali desde o princípio. Gente do céu, uma coisa chama a outra, né? A gente Sim. para longe, né? Você vê, né? Você falando aí, Flávio, eu lembrei de uma coisa. Eu pequei muito nisso. Quando... Ainda sou menino na fé, né? Mas há muitos anos atrás, eu tinha essa de visitar alguns irmãos em algumas casas de pregação, e algumas pessoas, irmão, tira uma palavra para mim. Eu acho que eu pequei muito nisso. Já pensou a gente, como a gente está falando sobre contexto, a gente vai, tira uma palavra para o irmão e vai sair numa palavra. Eis que eu te digo, hoje mesmo você morrerá. Já pensou? Aí a gente vem e aprende, como a gente está aprendendo aqui, sobre o contexto. Poxa, sim, a gente não pode aplicar um versículo desse... eu estou pecando fazendo isso? Tipo, eu acho que você me entendeu, né? Sim. Tipo, você me entendeu, não entendeu? Sim, entendi. Tem gente que diz, tira uma palavra para mim. Aí a pessoa vai, tira uma palavra, e não tem nada a ver. Eu acho isso errado. O que você acha sobre isso? É porque a maioria das vezes, a pessoa quando pede para tirar uma palavra, ela está pedindo apenas para você citar um versículo. E se você apenas citar o versículo, a pessoa pode ter uma interpretação equivocada. Tá? Agora, se você conhece o contexto do versículo que você está trazendo, e para isso você precisa ter muita prática de leitura cristã, para qualquer lugar que você abrir a Bíblia, o texto que você lê, você já sabe imediatamente o contexto, aí você mesmo pode citar o versículo para a pessoa e trazer uma breve explicação. Agora, apenas citar o versículo, você pode fazer a pessoa levar ela ao erro. A mesma coisa é a gente abrir a Bíblia do nada e dizer, eu vou pregar aqui sem saber o contexto. Isso acontece ainda muito. Não tem como. Hoje, né? Existe uma época que algumas pessoas diziam assim, não precisa estudar a Bíblia. Tá? Ainda hoje existem algumas pessoas com esse tipo de pensamento. Não precisa estudar a Bíblia. Na hora que eu abrir a Bíblia, ali no momento do culto, o Espírito Santo vai me capacitar, vai me inspirar para pregar em cima daquilo. Isso é um erro. Tá? A Bíblia, em nenhum momento, ela diz isso. Ela afirma, sim, que o Espírito Santo é aquele que te inspira, sim. Mas ela não te incentiva a não estudar. Pelo contrário, ela te incentiva a buscar ainda mais o conhecimento, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A própria Bíblia, ela incentiva, o próprio Deus diz, Josué medita nesta lei de dia e de noite. O salmista diz lá no Salmo 1, feliz é aquele que medita nessa lei de dia e de noite. Então, a própria Bíblia está incentivando a gente a estudar ela. Isso. A gente não pode chegar simplesmente aqui num culto e dizer, irmãos, abra aí em tal lugar assim, aí o texto, diz o texto, e o que eu acho que Deus está dizendo é isso. Muita gente ainda é contra a teologia.
Esses dias eu estava chamando um aluno para fazer parte do núcleo que a gente estuda. Ele falou, eu tenho medo. Eu disse, mas medo de quê? Você vai estudar sobre Jesus, sobre Deus, sobre Jesus Cristo. Ele falou, eu tenho medo de aprender demais e acabar me desviando. Eu disse, como assim? Você vai acabar ficando mais crente ainda, crendo nas coisas que aconteceram. Sim, exatamente. Né? É que tem um senso comum equivocado que surgiu no meio, principalmente do meio pentecostal, porque os irmãos tradicionais ainda continuam estudando assim de uma forma muito categórica, até nível acadêmico, a Bíblia, mas no meio pentecostal surgiu um senso de que a letra mata. Né? O Espírito vivifica, mas a letra mata. Só que esse próprio texto que Paulo diz está fora de contexto. Então. Ele não está falando do estudo bíblico. Paulo está dizendo sobre a lei do Antigo Testamento, exatamente, que ela mata, porque ninguém conseguiria cumprir todos os mandamentos. Mas o Espírito Santo, no tempo da graça, vivifica-nos, nos justifica diante de Deus. Então, tirar o contexto, olha só, tirar o contexto desse versículo, e as pessoas começaram a crer o seguinte: a letra mata, ou significa, estudar teologia vai enfraquecer você na fé, vai fazer você virar um ateu até mesmo, e você vai se desviar da igreja. E com essa ideia, muita gente desistiu de procurar um curso teológico, uma faculdade, e acabam sendo levados por diversos ventos de doutrina, porque não adianta. Se você não conhece a Bíblia, você será levado por aquilo que as pessoas estão dizendo. Exatamente. As pessoas pregam e você vai pegar aquilo que as pessoas pregam. Você vai acolher aquilo que o pregador está pegando, se você não tem o conhecimento. A partir do momento que você estuda, procura saber mais, você tem o conhecimento. Se a pessoa pregar, você já sabe se está pregando a heresia. Você vai saber se a pessoa está pregando Jesus Cristo de verdade, está pregando o Evangelho de verdade. É assim que eu acredito. Sim, né? e tem alguns detalhes, falando de questão cultural brasileira, que contribui para isso. Um deles é uma estatística agora recente, que os brasileiros, até 30% dos brasileiros conseguem ler um livro ou 2 livros por ano. O restante não lê nada. Nós estamos numa geração que as pessoas não leem. E o pouco que elas leem não conseguem interpretar. Às vezes a gente manda um texto no WhatsApp, um texto curtinho, a pessoa fala assim, nossa, que textão. Mas é uma coisa pequenininha. Né? Imagine ler, então, vários capítulos da Bíblia para você compreender uma passagem. As pessoas, além de não ter esse hábito mais da leitura, elas estão muito acostumadas a uma cultura do chamado junk food, que é comida rápida, né? Ou o chamado fast food. O que significa isso numa cultura? Significa que as pessoas querem as coisas o mais breve possível. Ao invés de eu gastar aqui 1, 2 horas fazendo uma comida, eu peço aqui pelo iFood. Em vez de eu ficar aqui estudando e esmerilhando um texto, não, eu já vou procurar um vídeo no YouTube que fala sobre isso, e eu acredito plenamente no que a pessoa disse e acabou. Olha onde está o erro, né? E aí está aquela grande questão. A Bíblia diz assim que surgiram muitos falsos profetas nos últimos tempos. E nós cremos que estamos nesses tempos. E aí, essas pessoas serão manipuladas. Né? E ainda há um outro detalhe. Não é toda passagem bíblica que as pessoas gostam. Tem alguns textos que elas correm, elas fogem deles. Por quê? Porque esse texto vai confrontar a vida delas. Vai pedir delas uma mudança de vida, mudança de caráter. E como elas não querem, elas procuram na internet, em outros lugares, aqueles textos que elas gostam. De autoajuda. Exatamente. É por isso que você tem aí muitos pregadores que se tornaram famosos, não é pela sua eloquência ou pela sua espiritualidade, é pelo seu tipo de colocação que ele traz de um texto bíblico. Ele já traz por um lado totalmente emocional, ele traz por um lado empresarial, mas não busca trazer realmente o lado espiritual do texto, que muitas vezes vai nos cutucar ali na ferida. Né? As pessoas estão também buscando textos aí que o contexto também não importa. O que importa é o que a pessoa está dizendo. Ah, está escrito na Bíblia. Pronto. Já era. Aí não dá, né, meu querido? Bom, pessoal, para você que assiste aí esse vídeo, já ficou até longo demais, que uma coisa puxa a outra, né, pastor? Então,
Eu peço a você que em breve vai assistir esse vídeo, coloque nos comentários algum assunto que eu vou encher o saco aqui do pastor para a gente gravar mais, é muito ocupado. Faz tempo que a gente está marcando e Sim. hoje deu certo, para a glória de Deus. Amém. Né? Então, pastor, onde a gente acha você nas redes sociais, para a pessoa? Bem, eu, por enquanto, não estou ativo no YouTube, né? Mas pode me achar aí na página da nossa igreja, o BPC Laranjeiras. É só procurar no Facebook, vai nos achar lá, o BPC Laranjeiras. Eu estou fazendo várias transmissões por lá, por este canal. Amém. Então é só isso, gente. Deus abençoe vocês. Leia a palavra de Deus. Se você não entender um versículo, procure o versículo anterior, posterior. Se possível, lê a Bíblia toda e deixa Deus te usar. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Até.